É isso aí, gente. Estamos de volta, né? Agora a gente vai fazer o seguinte: nós vamos puxar a orelha de quem só aproveita o feriado e esquece o que representa as datas comemorativas. E aí a gente inclui um monte de gente, tá? Porque a gente estava conversando aqui em off, você vai, né? Poxa, bacana, tem um feriado prolongado, mas o que representa essa data, por exemplo? Por exemplo, hoje é o dia do índio, sabia? Né? Tem muita gente que não sabe disso, mas hoje é o dia do índio. Bom, mas para falar sobre isso, gente, não sou eu que vou falar, né? Eu até tenho um professor de história em casa, que é a Carol, mas não é a minha especialidade. Por isso que eu vou conversar com o professor César, que está aqui. Professor, muito bom dia, seja bem-vindo ao Diário da Manhã. Agora, tem que puxar a orelha desse pessoal, né? Que aproveita o feriadão, mas esquece da representatividade daquela data, né, professor? Com certeza, virou mais uma forma de fugir da realidade do que olhar para a realidade e tentar entender a realidade que a gente vive, né? Agora, então, professor, uma coisa que eu queria te perguntar. Por exemplo, hoje, dia do índio, né? Eu lembro, né, que quando eu estava lá no primário, né, quando eu estava lá nas séries iniciais, a gente saía do colégio com a cara pintada, né? A gente fazia aquela coisa de fazer o arco e flecha no artesanato ali dentro da escola. Isso se perdeu um pouco no tempo ou ainda é prática nas escolas, né? O professor representa, por exemplo, a Escola Sena, né, que é uma das referências aqui no nosso município. Ainda temos essa cultura, né, de levar isso para dentro da sala de aula ou acabou se perdendo um pouco aí? Ainda temos, Anderson, mas principalmente no primeiro segmento do ensino fundamental, né? Em que as professoras, essas pessoas maravilhosas que dão seu tempo em troca de um salário que a gente sabe que não é lá essas coisas, mas se dedicam ao máximo, e aí elas reúnem a turma, elas contam a história, elas pintam, elas fazem os arcos, elas ajudam a construir aquela situação toda do índio quando os portugueses aqui chegaram, e isso ainda se repete. Mas, com o tempo, isso foi se perdendo dentro do segundo segmento e dentro do ensino médio mais ainda. Né? Aí que passa batido mesmo, as pessoas não falam. Semana passada mesmo eu estava dando uma aula para uma turma do segundo ano e nós estávamos comentando a questão do índio brasileiro, né? Porque estava essa discussão toda na questão aí, demarca, não demarca, traz o índio para a nossa cultura, deixa o índio na cultura dele, né? Então, essa discussão, que é uma discussão complicada, né? Porque, ao mesmo tempo que você sabe que o desenvolvimento vem, não tem como não vir. Não dá para fugir dele. Não dá para fugir. Mas por que não tentar adaptar esse desenvolvimento àquela cultura local? Claro. Né? E a gente discutia isso e falávamos sobre as nações indígenas e pedíamos em sala de aula que eles pegassem através do celular no Google para falar sobre as nações, os Cinta-Largas, os Guaranis, o que tinha acontecido com ele. E a gente chegou à constatação que a gente só tem informação através de dados da FUNAI, aquela coisa tipo, existem hoje tantas pessoas, né? Você não tem uma referência cultural, você não fala do que realmente foi, quer dizer, fica aquela coisa seca de números, né? Que é mais ou menos a maneira com que nós encaramos essa questão indígena ao longo da nossa história, né? Eram tantos, nós precisávamos de tanto de terra para poder produzir. E olha que a diversidade é absolutamente maravilhosa, né? Suiá, Ticuna, Yanomami. E cada um desses segmentos, né, indígenas com uma cultura diferente, né, com o idioma diferente, com tudo diferente. E isso acabou se perdendo, né, professor? E com lições a nos dar. Principalmente no que diz respeito ao cuidado com a criança. Né? Essa coisa que acabamos individualizando na nossa cultura ocidental, né? O cuidado da criança é uma questão do pai e da mãe. Né? Na aldeia indígena não tem isso. Na aldeia indígena, o índiozinho fez uma besteirinha, quem está perto, senta e conversa com ele. Né? Isso todos são responsáveis. Todos são responsáveis por aquela criança. E esse momento em que a gente está vivendo de discussão da nossa realidade, discussão de transformação. E nós é que somos os desenvolvidos. Educacionais, né? Que a gente nós precisava estar dando um pontapé nisso, a gente está perdendo a oportunidade de aprender com eles. Claro. Né? Por que a nossa escola nova, moderna, mais antenada com o nosso mundo,
não se preocupa em integrar mais, em fazer com que os Claro. professores participem, as famílias participem, as comunidades participem. Ainda está aquela coisa do professor em sala de aula, não sei. Então, esse tipo de coisa, eu acho que a gente tinha muito que aprender com eles. Essa coisa de passagem, de contar a história da A tribo, oralidade, né? de passar aquela história por todo mundo e da responsabilidade de cada um membro daquela tribo, né, de se preocupar realmente com o que está acontecendo com aquele menino e a maneira com que ele anda se comportando para o bem de todos. Né? É verdade, tá vendo? Como é que você vê uma data comemorativa pode suscitar tantas discussões importantes. E a gente está num momento de discussão de metodologia de ensino, né, de novo isso, novo aquilo. Por que não inserir essas discussões? Por que não inserir essas necessidades? Porque são necessidades, né, professor? São formas que estão aqui desde antes de nós, inclusive homens brancos, né, ocuparmos essa posição aqui. Mas, realmente, eu sinto essa... E uma coisa também que me preocupa muito, né, e aí a gente vê isso, né, na época... Dia do índio. Aí você tinha tendência... né, sobretudo naqueles ornamentos e tudo mais, de você reproduzir o ornamento de um Apache, por exemplo, que não tem nada a ver com o Brasil, né? Ciús, Araparroz, né? O índio da América do Norte, né? do Bang Bang. Né? Que tem muito mais a ver com o México que com a gente. Então a gente não tem nada a ver com isso, né? O nosso índio aqui tem características, né? Claro, múltiplas, né? Porque são várias nomenclaturas, mas temos características aqui próprias nossas, né, que não tem nada a ver com o índio americano. E acaba também tendo essa influência também, né, de novas culturas aqui. É justamente por isso que a gente vinha conversando, a falta do verdadeiro interesse na cultura dos que aqui estavam. Claro. Né? Quer dizer, são números. Para a FUNAI, para o governo, para toda a sociedade brasileira, os encara como números. Né? São apenas mais uns. São mais uns. E a gente, nesse ponto, a gente tem aí exemplos ótimos para quem estiver interessado em ver. Né? Nós temos aí um Darcy Ribeiro que tem ampla biografia conversando sobre isso, que nos deixa super motivado, até arrepio quando fala, porque ele realmente tem uma visão legal. Nós temos os Vilas Boas que, naquele momento da ditadura, a gente sabe que realmente acabaram se envolvendo numa situação que eles não queriam, mas fizeram um contato. Nós temos o Rondon, que tinha aquela frase maravilhosa, né? Morrer se necessário, mas matar jamais. Jamais. Né? Então, quer dizer, temos exemplos ao longo de nossa história de indivíduos que olharam para o índio e viram ali a possibilidade da construção de uma sociedade que seria essa sociedade desse Brasil que todos nós sonhamos, né? Aprender um pouco também, né? Com certeza. Com certeza, né? Agora, professor, a gente está vindo aí para o feriado de Tiradentes, né? Que é outro personagem também que foi romantizado, evidentemente, né? Tem um pouco mais guardado na memória do brasileiro, mas também dessa forma romantizada, né? Mas que também tem sua importância histórica, política, né, revolucionária, e que precisa ser lembrada também nesse feriado, né, professor? Além do descanso em casa. Com certeza. Né? E o Tiradentes, para as pessoas que como nossa geração toda aprendeu, né? A gente sempre viu o Tiradentes como grande herói. Mas a gente tem que lembrar que o Tiradentes era visto no Império como um traidor. Um traidor, exatamente. Né? Ele não, o Império, falar sobre Tiradentes era como tipo xingar o rei, xingar a mãe do rei, né? Porque ele tinha cometido o maior dos pecados dentro de um sistema imperial, que era agir contra a coroa. Né? Então ele foi tratado como marginal e foi sentenciado assim. Né? Mas o Tiradentes é uma figura que não pode ser olhada também sem a gente estar contextualizando. Né? Nós tínhamos um mundo, porque a história hoje ela é tão fascinante porque ela não nos deixa analisar fatos isolados. Não tem como. Né? Na minha época, eu sou mais velho que você. Só um pouco, nem tanto. E na minha época a coisa era bem mais assim, factual, né? Datas, não sei o quê. E hoje em dia não, a gente procura trabalhar isso para mostrar para as pessoas que, quer dizer, ele acontece no Brasil naquele momento, no momento em que as ideias iluministas estão tomando conta do mundo, aquele homem mais livre, aquele homem capaz de realizações, aquele homem capaz de cuidar de seu próprio destino, que não queria. E aí aquilo migra para a América e vem para a América do Sul e vai para a América do Norte e explodem revoluções, e o Tiradentes é parte disso. Vila Rica é parte disso. Está certo que tem lá aqueles donos de terras que no último
estavam pensando o seguinte: bem, se eu não puder pagar imposto para a coroa, eu vou pagar para mim mesmo, né? Melhor Porque tem ainda. muito a ver com a nossa situação atual, né? Mas das faz parte do contexto olhando também, né? para o seu próprio umbigo, mas faz parte do contexto. Mas o Tiradentes não, o Tiradentes, na hora do vamos ver, ele falou: não, é isso mesmo, eu assumo, tanto é que o único que foi barbarizado mesmo foi ele, né? O resto ganhou um exílio, tal, essa coisa e tal. Mas é outra figura a ser pensada. E é outra figura a ser pensada dentro dessa realidade brasileira, mas pensando nesse homem desse novo mundo, daquele momento, que tinha essas ideias de querer trazer luz para o pensamento, sair das trevas, buscar conhecimentos. E o Tiradentes é a figura, porque ele era alferes do Exército. Ele, nas horas vagas, servia de dentista, né? Por isso a alcunha, né? O Tiradentes, né? E um homem de letras, um cara que se interessava por poesia, como vários outros confidentes e tal, e ali discutiam as questões. Então é o momento da gente parar para refletir sobre isso. É verdade. Quem já teve a oportunidade de visitar as cidades históricas, né, naquela região lá de Tiradentes, né, São João del Rei, aquela região toda, tem a oportunidade de ver exatamente isso, né? Era um homem que tinha uma vocação para a arte, assim, né, e tinha uma inspiração à arte muito grande, né, ligada à poesia, à música, muito além desse personagem que a gente vê aí romantizado e apenas com aquela criatura foto. Iluminista. Uma criatura iluminista, acima de tudo, né? E por isso que o professor falou muito bem, tem que analisar o contexto, né? É um contexto de mundo, onde um mundo começa a enxergar o pensamento de uma forma diferente, né? E que bom que a gente tinha pessoas aqui também que seguiam esse tipo de encarar o mundo, né? Esse tipo de postura pública, né? Professor, muito obrigado pela sua participação. Obrigado a você, André. Muito legal. Quando precisar qualquer coisa, vamos explorar o professor César aqui mais vezes. Com o maior prazer, sem porque dúvida. Eu sou um apaixonado por aquilo que faço. Eu amo a história, minha diversão é história, meus games são de história, meus livros são de história. Então, sempre que eu puder e que você precisar, estarei Vou explorar mais vezes, com certeza absoluta, professor. E você também, se você, né, tiver alguma questão envolvida à história, né, a gente tem aqui a participação do Vanderlei, né, que é historiador e que traz para a gente aí a foto do dia, né, que é essa oportunidade da gente ver o passado, tentar, né, construir um presente e um futuro melhores, né, mas nos dá a oportunidade. É exatamente isso que o professor César vai fazer aqui também. Se você tiver alguma sugestão para participações futuras, manda para cá. Quer saber mais de algum período histórico, né, um pouco mais sobre a nossa história do Brasil? Fique à vontade, vamos explorar o professor César, que você viu que o papo é bom, né? O papo é bom e é gostoso. Obrigado, professor. E um bom feriado Tiradentes, né? Obrigado vocês pelo convite. Agora também vou poder curtir um pouquinho minha família. Exatamente, né? Exatamente. Vamos para o intervalo comercial rapidinho. Daqui a pouco tem turismo ainda com meu amigo Michel, que depois do intervalo vai estar aqui sentado conversando comigo. E, gente, finalizando o programa, uma novidade especial aqui no Diário da Manhã. Cozinha para os pets, né? A doutora Carol vai fazer uma receitinha gostosa para os pets. E não é o Anderson que vai experimentar hoje não, gente. É o Tommy. Tommy vai estar aqui. O Tommy que me assiste em casa lá é um mó barato, gente. Vou mostrar a foto para vocês depois, ver se a gente consegue recuperar. O Tommy fica em casa sentadinho assistindo o Diário da Manhã. Hoje ele vem aqui para experimentar essas gostosuras para os pets da doutora Carol. Rapidinho, não sai daí, daqui a pouco a gente está de volta.